E aí, pessoal, vamos continuar aqui então, né? Essa aula que nós estamos falando a respeito da educação em direitos humanos, nós falamos no último vídeo, né, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e agora nós vamos iniciar esse estudo falando sobre a questão do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que fala a respeito dos direitos da criança e do adolescente, e foi proclamado pela Lei, né, 8.069 em 1990. E como eu falei para vocês no primeiro vídeo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos estar falando sempre ECA, né? Ele tem como base o artigo 5º da Constituição, né, também os artigos ali de 205 para frente, que falam a respeito da questão da educação e também da questão social, né, que fala um pouco também sobre a criança, sobre a família. E também os artigos da Constituição de 1988, eles têm como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então aí tudo bem, né, pessoal? A gente pode estar compreendendo isso, que cada documento ele vai se baseando num documento maior. Nós vamos ver também, na aula de hoje que eu quero estar comentando com vocês, que com base no ECA, muitos programas até são obrigatórios, né, que os municípios estabeleçam legislações destinando recursos, por exemplo, para manter o conselho tutelar do município, né, que são remunerados pelo município, criando planos de intervenção à criança e ao adolescente em diversos aspectos, né, criando oportunidades de cultura, de educação, de lazer, de esporte, de convívio familiar e questão contra a violência sexual, a violência doméstica, enfim, para a adaptação da criança portadora de necessidade especial. Diversos programas, eles vão sendo criados em cada município. Se você está fazendo aí um concurso para a área de educação no seu município ou em um município específico, pode ser que na sua prova seja cobrado planos estabelecidos em defesa da criança e do adolescente com foco específico na questão do próprio município, né? Disso que é diferente, dessa especificidade da localização do estado, do município, e existem também programas que são a nível nacional, né? Mas assim, nós vamos passear por todo o estatuto, todo o ECA. Claro que eu não vou estar lendo com você todos os artigos, o ECA ele tem aí 267 artigos, tá? É uma lei extensa. Só que assim, como o nosso foco é o concurso na área da educação, nós não vamos nos atentar tanto para aquelas questões que são colocadas, por exemplo, sobre prazos, né, onde se fala sobre questão jurídica, quantos prazos para julgar um processo. Eu vou comentar com vocês aqui, tá? Só que nós não precisamos nos atentar tanto nesses aspectos, porque o foco da educação, e também quando o ECA ele é cobrado numa prova de concurso na área de educação, ele tem um foco diferenciado do que os concursos na área jurídica, tá? Que exige que a pessoa conheça um pouco mais dessa questão de procedimentos jurídicos. Eu vou estar falando de forma resumida sobre cada divisão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Assim como quando nós estudamos a Constituição, quando nós estudamos a LDB, quando nós estudamos, aqui também já tivemos aula para você que está fazendo concurso para a área dos institutos federais, nós estudamos também ali a Lei 11.892, né? Nós estudamos também a Lei 8.112, de novembro do servidor, o Estatuto do Servidor Público, e nós vamos estudar dessa mesma forma, tá, pessoal? É interessante que antes de você assistir a aula, você já tenha conhecimento do ECA, né? Você já tenha lido, ai, professora, mas ele é muito grande, o Estatuto é muito grande, eu não consegui ler todo. Olha, a aula vai dar um bom embasamento para você na hora da prova. As questões que eu postei aí também no nosso site, elas vão dar uma base boa para que você faça uma prova de concurso com relação a esse tema do ECA. Mas é muito importante, pessoal, que você leia a lei na íntegra, tá? Ou para que nesse momento agora, que você está aí assistindo a aula, que você pegue a lei, pelo menos vai grifando os pontos fundamentais, vai anotando aquilo que te chamou mais atenção, veja a aula de novo, retorne os vídeos, tá, pessoal? Porque quanto mais você se identificar, quanto mais você conhecer a legislação,
mais você vai estar seguro na hora de responder uma questão da sua prova, tá? Eu já li o ECA por diversas vezes e mesmo assim, todas as vezes parece que eu leio e tem uma coisa que eu não tinha prestado atenção, tem uma situação nova, tem uma situação e às vezes as pessoas me perguntam e na hora eu não lembro de cabeça. E olha que eu já li a lei na íntegra por diversas vezes. Mas é assim, pessoal, é a identificação, a gente sabe que lei também, ela não é feita para você decorar, né? A lei ela é feita para que você consulte e saiba exatamente em que ponto ali da lei, entender a estrutura da legislação, para que você possa consultá-la no momento específico, no ponto certo. Mas, infelizmente, as provas de concurso pedem, né, que a gente vire realmente aí um computador e memorize todas essas leis. Bom, eu não quero aqui que você saia memorizando nada, sem realmente entender do que a gente está falando, tá? Então, tem muitas questões de prova de concurso, como você vai ver as que eu coloquei aí sobre o ECA, que as questões, as respostas, você entendeu o fundamento da legislação. Hoje nós estamos falando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você entender a fundamentação, se você viu o primeiro módulo que fala a respeito da educação em direitos humanos, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre programas, né, que ele vai amparando no Brasil mesmo, e aí você vai vendo que tudo tem uma ligação, né? E se você entender o fundamento da intenção, dos princípios da legislação específica que nós vamos estar falando, você consegue responder as questões do concurso, ainda que na hora você não se lembre na íntegra, né, do ponto que está sendo falado ali. Eu quero estar falando com você a respeito, então, da estrutura, da divisão da estrutura do ECA. É até interessante, se você estiver com o estatuto aí na mão, pegue ele, vamos olhando aí cada parte, tá? E nós vamos estar falando de todas essas partes de uma forma resumida, de uma forma assim que eu espero não deixar você com nenhuma dúvida. Lembrando, pessoal, tem dúvida, assistiu o módulo, assistiu a aula, falou, nossa, eu não entendi o que a professora quis dizer, né? Como muitos alunos aí têm tido esse hábito de me mandar a mensagem, eu sempre que mais rápido possível e prontamente, né, tenho respondido essas questões e dando esse feedback, tá? E você pode questionar, professor, olha, no vídeo tal, no módulo, na aula tal, eu não consegui entender aquela parte, ou tal artigo do estatuto eu li, mas mesmo assim não estou conseguindo entender. Claro que é assim, pessoal, a minha área é educação, tá? Eu não sou advogada, não sou especialista em nenhuma parte do direito. Então existem alguns termos também da legislação que quem poderia explicar melhor, até mesmo para estudar, eu leio muitos artigos de pessoas da área do direito. Porque realmente, como a minha formação é na área da educação, mesmo com ênfase em políticas públicas, eu preciso de um conteúdo muito grande de conhecimento na área jurídica. Então, assim, pode ser também que de repente uma dúvida que você tem, ela tem mais uma relação com uma questão jurídica, mas eu vou estar me informando, vou estar procurando com colegas da área, vou estar procurando aí em artigos da internet, em autores de reconhecimento e tentando aí sanar a sua dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar então do estatuto, tá? Vamos falar então das mudanças, né, que o estatuto traz e qual a divisão desta lei, né? Qual a estrutura dessa lei? Para começar, pessoal, não sei se vocês são de antes de 1990, né? Se você fosse jovem como eu e está assistindo essa aula, você não tinha nascido ainda, né? Quando o estatuto foi elaborado e se tornou uma lei, né? Claro que você, assim como eu, não tinha nascido, mas eu não tinha nascido ainda, mas eu peguei para estudar, tá, pessoal? Já nasci na era aí da criança e do adolescente. Bom, enfim, brincadeiras à parte, né? Antes da publicação do estatuto, né, falava-se muito do menor de idade e se tornou uma coisa que poderia até ser assim mesmo pejorativa, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não coloca o menor ou maior, tá? Ele faz uma divisão clara entre criança e adolescente e o maior de idade, tá? Que a gente vai ver na sequência. Nós vamos falar dos princípios fundamentais que embasam o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Bom, então, qual é o princípio fundamental do ECA, tá? Ele fala sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, todos aqueles 267 artigos, eles têm como foco o quê? A proteção integral à criança e ao adolescente em todas as situações, pessoal. Em todas as situações.
até mesmo em situações onde a criança ou o adolescente são pegos em flagrante de um crime, tá? Nós vamos ver isso mais pra frente, mas existe a proteção à privacidade, à segurança, à vida, à liberdade da criança e do adolescente. Esse ponto aqui é fundamental, costuma ser muito alvo de prova de concurso, tá? Qual é a idade da criança e qual é a idade que você pode considerar o adolescente? E até que idade, né, o cidadão pode ser amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Enfim, criança, pessoal, criança, o ECA coloca até 12 anos incompletos, tá? 12 anos incompletos. Então, fez 12 anos, ela já passa de criança para adolescente, tá? Então, antes, pense assim, antes de completar 12 anos, é criança. A partir do momento que completou 12 anos, tá? Até um dia e antes de completar 18 anos, ela está classificado como, o cidadão está classificado como adolescente. De ampla assim, abrangência, com 18 anos, o cidadão, o adolescente, já não é mais amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, em casos excepcionais, ele pode ser amparado até os 21 anos, tá? Isso pode ser um motivo de prova, de questão na sua prova, tá? Por exemplo, em situação de um ato infracional em que a medida judicial seja da internação e o adolescente, ele estava aí quase completando 18 anos e ele recebe uma pena máxima de internação de 3 anos, tá? Que é o que o ECA coloca, que é o máximo que pode ter, sendo revisto aí a cada 6 meses. Vamos supor, colocou aí que a penalidade dele vai ser de 3 anos. O que vai acontecer? Então ele faltava um mês para fazer 18, então com 18 ele vai sair? Porque ele já não está mais protegido pelo ECA? Não, pessoal. Ele vai cumprir essa medida, tá? Ele vai cumprir essa internação. Bom, então ele não vai ter mais 18 anos, você entende? E tem outras situações também onde ele vai ser amparado, né, posso dizer, até os seus 21 anos, tá? Nós vamos ver aí no decorrer da aula. Na divisão, olha aí, quero que você olhe bem esse quadro aí, eu vou estar colocando para você depois também no site esses slides, tá? Você vai ter lá para você acompanhar, para você fazer uma leitura de novo. Quais são as divisões, então, da lei, né? O livro 1, essa primeira parte da legislação, da Lei 8.069 de 90, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a primeira parte vai mostrar a proteção integral, o artigo 1 vai falar sobre isso, vai falar sobre a definição de criança e adolescente, vai falar no artigo 3, 4 e 5 sobre os direitos fundamentais, né, dever de todos, né, e direito da criança e do adolescente. No artigo 4º vai falar sobre a prioridade absoluta que a criança e o adolescente tem de atendimento e tudo mais. O artigo 6 vai falar sobre a condição peculiar de desenvolvimento, que é o estágio que está a criança e o adolescente. Depois, o artigo 7 até o 69 vai falar sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente. No artigo 70 até o 85 vai estar falando sobre prevenção, medidas de prevenção em relação à proteção da criança e do adolescente. Na segunda parte do livro, vai estar falando sobre políticas de atendimento, medidas de proteção, tá? Ato infracional, medida aos pais ou responsáveis em situações específicas, vai estar falando sobre o conselho tutelar, o acesso à justiça, crimes e infrações administrativas, aqui no caso já em relação às instituições governamentais ou não governamentais que atendem a criança e o adolescente. E os artigos finais, de 259 até o 267, eles são as disposições gerais, né, que falam a respeito da adequação do sistema jurídico e do estatuto dos municípios, estados, União, para se adequar a partir do momento que a lei foi promulgada, tá bom? Então aqui inicialmente, nós vamos voltando aqui, nós vamos estar falando dessas duas partes, da parte 1 e da parte 2 do estatuto, e eu quero estar falando para vocês a respeito dos princípios fundamentais do ECA, tá? O ECA coloca pra gente aí 6 princípios fundamentais
que devem ser observados. E assim, você entendendo, meu aluno, esses princípios fundamentais, fica muito mais fácil de você responder uma questão de concurso, tá? Ainda que na hora você não se lembre exatamente como que tá na legislação, mas se você vai entender os princípios, você vai, vamos supor que tem um estudo de caso, uma situação hipotética, você vai se lembrar desses princípios fundamentais para poder responder essa questão, tá? Então, o primeiro princípio que o ECA coloca é o princípio da prioridade absoluta, tá? O princípio da prioridade absoluta. Ele está aí no artigo 4. Vamos ler, então. Leia comigo aí no seu vídeo. Ou aí no seu texto, né? Se você quiser já grifar aí no seu material. O artigo 4 diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tá? Então, o artigo 4 está falando que tem prioridade absoluta a efetivação desses direitos, tá? Para a criança e o adolescente, tá bom? Então, vamos lá para o segundo princípio. O segundo princípio do ECA fala sobre o princípio da prevalência dos interesses, tá? Lá no artigo 6, tá? Esses artigos aqui, pessoal, no caso nós temos que ler, que eles são muito importantes, tá? Até grife aí, faça uma marquinha aí no seu texto, né? Para que você fique bem com esse conteúdo aí na sua mente. O artigo 6 diz: na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, aos direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Pessoal, olha só. O que está querendo dizer esse artigo 6? Que existe uma diferença, tá? No cidadão que é criança ou adolescente de um cidadão que já é adulto. Está falando que é como se dissesse assim: o tratamento não deve ser o mesmo, o julgamento não deve ser o mesmo, a forma de atuar, a forma de intervir não deve ser a mesma, porque a criança e o adolescente, eles estão numa condição peculiar, numa condição exclusiva, numa condição diferenciada de desenvolvimento. Eles não estão ainda com o seu caráter formado, eles não estão ainda com esse perfil, essa formação humana, né, em todos os aspectos, já estabelecida como um adulto. Então, como ele está em processo de formação, a intervenção tem que ser diferente. É isso que o Estatuto coloca. Então, a prevalência dos interesses, lembrando que quando qualquer situação envolve uma criança ou um adolescente, eles têm que ser tratados em condições peculiares, como no que estão nas suas etapas diferenciadas de desenvolvimento, tá? O terceiro princípio colocado aí no ECA está no artigo 121, que fala a respeito do princípio da brevidade e excepcionalidade. Vocês vão vendo que um princípio ele vai se agarrando, né, aos anteriores. Olha que interessante. Quando a gente fala que eles têm lá no princípio do artigo 6 que nós acabamos de falar, da condição peculiar de desenvolvimento que o adolescente se encontra e a criança, e por isso eles têm que ter uma visão diferenciada no tratamento, né? Quando se fala da brevidade e excepcionalidade, está se falando a respeito do que fazer na questão das infrações, das medidas de proteção. Então, no caso, por exemplo, de uma internação em que o ato infracional ele é muito grave e a penalização, no caso, o julgamento é determinado aí que o jovem, ou a criança ou adolescente infrator vai ser colocado em sistema de internação, ele é uma medida preventiva constitui medida privativa da liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. De novo, aquela questão do artigo 6º, né? Pode ser internado? Pode ser tirado da sua liberdade? Pode. Só que o quê? Breve, excepcionalmente e respeitando a condição de desenvolvimento em que as crianças e adolescentes se encontram. No caso, nós vamos ver que a criança, pessoal, ela não sofre uma penalização de internação, tá?
somente o adolescente. Então, a criança, isso pode ser, olha, uma boa questão para uma prova de concurso. A criança de 11 anos é pega num crime, por exemplo, matando uma outra pessoa, pega em flagrante. Essa criança de 11 anos, ela pode ser internada numa instituição de internação? Não, ela não pode. A criança, até os 12 anos incompletos, ela passa somente por outras medidas de proteção, né? Mas que seja aconselhamento, acompanhamento de psicólogo, assistente social, da família e um monte de coisa que ela pode ser encaminhada, menos, né, para uma internação, tá? A internação, ela só pode acontecer a partir dos 12 anos de idade. O parágrafo 5º fala que a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Olha só, então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês, então com 18 anos está internado, vai ser solto? Não. Ele só vai ser compulsoriamente, quer dizer, de qualquer forma, mesmo que a pena dele não tenha sido concluída. Vamos supor que ele se internou ali, é claro que vai dar o tempo, né, pessoal? Porque, por exemplo, se o máximo é 3 anos, ele se internou ali com 17 anos e 11 meses, né? Aí vai, 18, 19, 20 anos e 11 meses, lógico, ele já vai ter fazendo 21. Então, fez 21 anos, automaticamente ele vai ser libertado dessa penalização da internação, tá? A internação, lembrando, nós vamos estar falando mais na frente sobre isso também, que o tempo máximo da internação, levando em consideração o princípio da brevidade e excepcionalidade, no máximo 3 anos, tá? E a cada 6 meses é feita uma reavaliação para ver como está a reabilitação desse adolescente, para ver a possibilidade de que ele possa ser libertado dessa penalização antes do tempo determinado, tá bom? O princípio 4 fala a respeito do princípio da sigilosidade, artigo 143 aí do ECA. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência, nome, apelido, filiação, parentesco e residência. Então, olha que interessante, vocês já viram quando um adulto, acima de 18 anos, ele comete um crime, às vezes passa nos jornais, naqueles jornais que entrevista a pessoa que está presa, a pessoa está lá algemada, às vezes machucada, que levou uma surra. Fulano, como é que é seu nome? Meu nome é tal. O que foi que você fez? Por que você está aqui? E o repórter entrevista a pessoa ali, mostra o rosto da pessoa, mostra a situação em que ela está exposta, no sentido de estar até muitas vezes machucada, mal vestida, suja. Já viram muitas cenas assim, né? No jornal, escancara a foto da pessoa lá dizendo: fulano foi pego em crime tal, né? Ou foi denunciado, prática tal, um homem ou uma mulher. Coloca o nome da pessoa, coloca qual que é a família, onde que ela mora. Pessoal, em relação ao adolescente, à criança, baseada no princípio fundamental da sigilosidade, tá? Isso não pode acontecer com a criança ou adolescente, certo? Somente a partir aí dos 18 anos, se ele comete um crime, claro, ele vai responder como uma pessoa maior de 18 anos, como um adulto, tá? Então, olha só, e não pode acontecer isso, por mais que tenha sido um ato infracional absurdo, a pessoa tenha sido pega em flagrante, ela não pode ser exposta, ela não pode ser identificada, ela não pode ser colocada a fotografia, o nome, tá? Não pode ser publicado nenhum ato judicial, policial ou administrativo que envolva uma criança ou um adolescente, tá bom? Então, esse é o princípio da sigilosidade. O princípio 5º, ele vai falar sobre o princípio da gratuidade, artigo 141. Vamos ler também. Diz assim: é garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. Parágrafo 1º. A assistência jurídica gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. Parágrafo 2º. As ações judiciais de competência da Justiça
da infância e da juventude são isentas de custas e emolumentos, ressaltada a hipótese litigância de má-fé. Pessoal, então o que esse princípio, o que esse artigo está querendo dizer? Que é garantido à criança ou adolescente, ela tem garantia de, numa situação em que necessite, né, de um apoio judiciário, essa assistência será obrigatoriamente gratuita, tá? Gratuita, certo? Mesmo que seja o advogado, o defensor público que vai entrar com o processo, a criança e o adolescente, eles têm direito a todo esse apoio, né, a todo esse acesso à defensoria pública, Ministério Público, Poder Judiciário, sem custas nenhuma, tá? A não ser, é o que tá falando aí, hipótese de má-fé, tá? Que realmente se comprove a hipótese de má-fé. Caso contrário, a criança ou adolescente, se ele está aí como nomeado num procedimento que precisa de assistência jurídica, não existe custas para isso, tá? O sexto princípio, nós estamos terminando aqui a questão dos princípios fundamentais, tá? Pra gente ir falando depois a respeito de cada artigo, aí, de cada tópico, né, do ECA. O sexto princípio fala do princípio da convivência familiar. Está no artigo 19. Vamos ler também. Diz assim: toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Olha só que interessante. O artigo 25 ao 52, ele vai falar sobre o que é família natural, o que é família extensa, o que é família substituta, que é aquela que pode conseguir a guarda, tutela ou adoção, e que o acolhimento institucional, onde a criança não está no seio de uma família, será no máximo de 2 anos. Então, assim, pessoal, aqui essa garantia de que a criança precisa, né, para o seu desenvolvimento, a criança ou adolescente tem direito e precisa estar no seio de uma família, tá? Excepcionalmente família substituta. O que significa isso? O Conselho Tutelar, o Ministério Público, né, que defende aí o direito da criança e adolescente, vai estar fazendo o possível, tá, para que a criança não seja retirada do seu convívio familiar. Caso seja comprovado, por exemplo, que os pais são usuários de drogas, estão no crime, não existe ambiente para que essa criança ela está sendo agredida dentro da sua casa, por exemplo. O que vai ser feito então com essa criança e com seus irmãos, no caso se tiverem mais irmãos, eles serão sempre encaminhados juntos, tá? Por exemplo, vai para a família extensa. O que é a família extensa? A família extensa é o que então? Aqueles que estão mais próximos. A família natural são o que? Os pais e os irmãos, tá? E pode ser considerada também a família natural, aquele que mora, que é casado, né? Por exemplo, não é o pai da criança, mas é casado com a mãe. Então, é considerada ali essa família natural. A família extensa vai para o quê? Para os tios, para os avós, tá? Então, o primeiro caso, foi detectado que a criança não tem condição de ficar realmente, o Conselho Tutelar foi lá, a equipe multiprofissional foi lá e detectou que não há, se essa criança ficar naquele ambiente, ela vai ser lesada em seus direitos fundamentais. Então, ela é retirada dali daquele convívio e, primeiro ponto, ela vai ser encaminhada à família extensa. Se não há ninguém da família extensa que possa amparar essa criança, ninguém que tenha condições, ninguém que queira, ninguém que possa mesmo abraçar essa criança no seio familiar, ela pode ser colocada em família substituta, tá? A família substituta, ela pode ter temporariamente a guarda ou a tutela, ou pode chegar até mesmo aos fins de uma adoção, tá? Se por acaso nenhuma família substituta tiver condição de que essa criança ou adolescente seja colocada, numa situação não encontra, não tem quem queira, quem possa, ela pode ser excepcionalmente colocada em acolhimento institucional. Esse acolhimento institucional, nós podemos falar sobre as casas, né, de vivência, os orfanatos, né, podemos dizer que são aqueles abrigos onde realmente a criança não tinha alguém que pudesse ampará-la, não foi encontrada uma família substituta, então no máximo ela vai ficar 2 anos ali. E muitas vezes, quando ela fica nesse acolhimento institucional e realmente é detectado que não há um parente, ela entra e que realmente o caso que se comprove, ela não volta, né? Os pais podem perder o poder familiar mesmo,
sobre essa criança, ela pode ser encaminhada para adoção. Claro que isso assim, pessoal, são as últimas, né, para que realmente a criança não fique abandonada e desamparada, os últimos recursos é a adoção por uma família substituta. O Conselho Tutelar, os profissionais da área psicólogo, assistente social, área pedagógica, né, o pessoal que trabalha na justiça, eles vão tentar o máximo possível que essa criança possa voltar ao seu convívio familiar. Somente se não tiver condição é que ela vai ser realmente, né, colocada em situação aí de adoção para uma família substituta, tá bom? Mas o máximo que ela pode ficar no acolhimento institucional são 2 anos. Então vai guardando esses prazos, vai guardando aí esses termos, né? E aí nós voltamos no próximo módulo falando a respeito do direito à liberdade, respeito e dignidade que estão aí nos artigos do ECA, tá bom? Então fica firme aí, já vai pro próximo vídeo, nós vamos continuar trabalhando esse tema, tá bom?